pergunta para o deputado Daniel Silveira, agradecer mais uma vez pela entrevista e perguntar ao senhor, deputado, por que o senhor acha que faz parte desses dois inquéritos, o que investiga a disseminação de fake news e o que investiga a realização e o financiamento de atos antidemocráticos? Bom, então, na verdade eu não sei o porquê que linkaram a minha pessoa, o financiamento até porque eu teria que ser milionário para poder patrocinar uma manifestação que evidentemente é orgânica, nota-se pelo claro fato que pessoas totalmente distintas marcam manifestações pela internet e, claro, muitos movidos pelo patriotismo vão até os locais para se manifestarem, que está lá, no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Isso aí é inalienável, o direito à manifestação. E me linkaram de uma maneira porque eu estive presente, evidentemente, em algumas manifestações, como parlamentar, evidentemente, por um escrutínio popular, ou seja, o voto direto e secreto, eu acabei sendo convidado e representante do povo, né, com esse poder de fala, que inclusive é garantido também na Constituição, artigo 53, acabou sendo distorcido como antidemocrático. Mas as pessoas não são pacíficas, estão lá senhoras, crianças, sempre, não teve um histórico de violência, e não sei por que classificaram dessa maneira. Então, eu não sei por que fui linkado. Na verdade, nem o delegado do inquérito sabe, porque eu estou tentando ter acesso aos dois inquéritos desde o primeiro. E fui à Polícia Federal mais cedo, me disponibilizei imediatamente, retornei com o meu advogado também, depois das 13 horas, o delegado do caso ainda estava na STF tentando ter acesso, ou seja, como que eu seria intimado, como que eu responderia sem a ampla defesa, se nem sei o teor do objeto da acusação? Quer dizer, é muito complicado. O inquérito ele se demonstra muito eivado de vícios, na verdade. Deputado, eu já vou pedir então para colocarem aqui na CNN, o senhor sabe, a gente sempre faz as conversas da maneira mais ampla possível. Então, por favor, Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília, tem perguntas a fazer para o senhor também, ele já vai aparecer aqui com a gente. Eu gostaria de explorar um ponto da resposta aí que o senhor deu. O senhor disse, não entendo por que classificaram esses atos como atos antidemocráticos. Queria entender, então, como é que o senhor classificaria atos que contam com faixas de intervenção militar, de fechamento de poder, de fechamento de Supremo, fechamento do Congresso Nacional, poder que o senhor integra e no qual exerce prerrogativas que lhe foram dadas pelo eleitor. A quem quer caçar a prerrogativa que lhe foi dada pelo eleitor, como é que o senhor classifica esses pedidos? Bom, então eu vou te dar um exemplo hipotético, um cenário muito hipotético. Imagine que nós temos 10 mil manifestantes e dentro desses 10 mil manifestantes, um levante uma faixa. Eu quero o AI-5. Ele responde pelas 9.999 pessoas. Né? A manifestação ela não pode de maneira nenhuma ser toda contextualizada em uma pessoa que destaca uma ação individual. Né? Então, a minha resposta é essa. Então, eu entendo sim como democráticas, pacíficas, contudo, nós não temos a ingerência e o controle sobre algum indivíduo ou outro que erroneamente levanta esse tipo de pedido, que pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, por exemplo. Então, com certeza, são manifestações democráticas. Agora, o que chama atenção, não é, deputado, é que essas faixas, e elas não são poucas, né? Elas são muitas, elas são todas iguais, sempre com a mesma grafia, sempre com a mesma cor, aquelas barracas que serviram de acampamento ali na esplanada dos ministérios, todas iguais, né? E a permanência daquelas pessoas ali por mais de um mês também não deve custar pouca coisa. O senhor já ouviu falar de onde vem o dinheiro dessa gente? Como é que essa pessoa se financia? Cada um paga a sua manifestação? Não é justo imaginar, ou investigar pelo menos, que exista alguém financiando uma manifestação que tem faixas todas iguaizinhas, barracas todas iguaizinhas? Justo, eu entendo sim que é justo, só que quando nós temos, ao invés de ilações, materialidade que isso ocorra de fato. Por exemplo, a manifestação, em plena campanha do presidente, as manifestações, na verdade, e a campanha foi, de fato, de forma orgânica, financiada pelo povo, né? O povo, por uma insatisfação que se arrasta aí por décadas, podemos dizer assim, afirmar, acabou acreditando no presidente Bolsonaro, que evidentemente foi tolhido várias vezes em sua governabilidade, e financiaram sua campanha. E por que não financiarem ainda agora um ato organicamente
em prol da pátria, né? Pessoas são insatisfeitas, né? As pessoas se insatisfazem com o poder público por vários fatores, né? Mas eu desconheço qualquer tipo de ato de um empresário ou de um núcleo que sustente esse tipo de manifestação. Sei sim histórias de doações, um para com os outros. Então, isso não é crime, não é típico, não é antijurídico, não é culpável. Então, é democrático. Deputado, então vamos trazer o Daniel Adjuto. Daqui a pouco a gente explora mais esse tema do financiamento, que já foi, inclusive, comprovado e exposto em mensagens trocadas pelos próprios empresários que são alvo desse inquérito. Mas eu quero ouvir o Daniel Adjuto. Deputado, boa tarde. A minha pergunta para o senhor é no sentido de saber qual a relação do senhor com os investigados também, com os alvos, melhor dizendo, dessa operação de hoje. O senhor já organizou algum protesto, alguma manifestação com os empresários, blogueiros, que foram também alvos hoje da Polícia Federal? Não, claro que não. Na verdade, eu conheço alguns, evidentemente, pela proximidade, pelo fato de apoiarem o governo, mas isso não nos linka de maneira alguma e venhamos a patrocinar, né, nutrir esse tipo de ato. Eu também nunca organizei nenhum ato, na verdade, participei de muitos, mas é o que eu falo, como parlamentar, e isso é garantido a mim, né? Na verdade, a liberdade de expressão do parlamentar é ainda mais ampla do que do cidadão comum, porque eu garanto a ele o seu direito de fala. A Constituição de 88 ela modificou isso em palavras. Foi absorvido que, por meio do voto, o povo seria representado. Então, é basicamente isso. Eu não posso, de maneira alguma, ser tolhido pelas minhas opiniões, palavras e votos. Está lá no artigo 53, não preciso explicar isso, é muito claro. E tem a redação 35 de 2001, que dá nova redação ao artigo 53, ou seja, robusteceu ainda mais o artigo para que nós possamos manifestar a vontade popular. Então, se alguém desavisado comete esse tipo de coisa de organização e de forma criminosa, tem sim que ser punido. Mas eu posso quase garantir que não existe nenhuma coordenação ou financiamento para essas manifestações, são muito amplas. Molica tem pergunta também, né, Molica? Deputado, boa tarde. Uma declaração atribuída ao senhor, o senhor classificaria aqueles atos que houve no sábado, aquele ato que houve no sábado em que manifestantes jogaram fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal, até uma narração naquelas imagens, dizendo que aquilo era um ataque mesmo, que os ministros do Supremo deveriam atentar para aquele fato, e o senhor teria dito que, na verdade, aqueles fogos fariam parte de um ato religioso, do término de um ato religioso. O senhor realmente disse isso? O senhor acha que o que houve ali foi um ato religioso, deputado? Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza. Eu estive com pessoas depois do evento, dias depois do evento, evidente, e eles me comprovaram, me mostraram em vídeos e fotos e vários outros materiais que estavam, sim, tendo um culto ali, e falaram: olha, deputado, nós vimos ali os fogos, só que uma pessoa se destacou e começou a direcionar, filmando e falando essas absurdidades. Ou seja, evidentemente, cara, o que vem demais é justamente esse tipo de narrativa. Eles pegaram esse vídeo desse rapaz e colocaram como se ele fosse o organizador, quando não foi. Né? Já diz São Tomás de Aquino, né? Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo, e ela sempre aparece. Deputado, o senhor fala como se alguém tivesse colocado, exposto esse vídeo desse senhor, que inclusive chegou a ser preso, mas na verdade foi ele quem publicou, ele disseminou nas redes, que também tem apoiadores de Jair Bolsonaro, ele faz a narração, deixando claro que seria ali uma espécie de recado ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, entendendo que o senhor diz pra gente que ele é um ponto fora da curva, que não está dentro desse grupo aí, como é que o senhor classificaria a atitude dele? É banal, né? Qualquer tipo, eu sempre deixei muito claro, se as pessoas falam a frase, vamos tomar o poder, temos maneira, pelo voto. Nós tomamos o poder pelo voto, né? De forma a dialogar, de forma diplomática. É claro que um ataque a uma instituição, ela é gravíssima. Vocês lembram, sabem, em 82, entre os dias 6 e 7, e na Colômbia foi um ataque deliberado ao Palácio da Justiça com um míssil, por exemplo. Aquilo sim foi um ataque, de fato. Agora, qualquer um que, por exemplo, joga uma lata de tinta no Planalto
ou uma bolinha de tênis na vidraça do STF, é um ataque. Essa pessoa tem que ser investigada e punida dentro dos rigores da lei. Não pode agora generalizar, colocar todos na mesma vala comum e falar todos são um grupo fascista contra a democracia. Isso é um grande equívoco, na verdade. Bom, de volta a Brasília, agora para chamar a nossa analista Thaís Arbex para participar da entrevista também com o deputado. Oi, Thaís. Oi, deputado, boa tarde. Antes da minha pergunta, vamos só deixar claro que os investigadores estão dizendo que eles não estão só atrás das pessoas que financiam, mas também das pessoas que estão ajudando a captar recursos para esses atos e ajudando na organização. Mas, passado isso, eu quero fazer minha pergunta. O senhor postou hoje no seu perfil nas redes sociais que a sua zona de conforto é a guerra. E o senhor diz que as manifestações são pacíficas. Não são duas mensagens distintas? Não há uma mensagem dúbia aqui? Não, de maneira alguma. Depende da subjetividade da oração. Você coloca lá, uma guerra pode ser uma guerra de ideias, uma guerra de palavras, uma guerra de debate. E é isso que eu me refiro. O conflito é claro, é um conflito institucional, diplomático, em que as pessoas começam a debater ideias. Isso é um conflito. Né? Você pode ter duas pessoas dentro de uma sala discutindo, é uma guerra. Ou então tampando em vias de fato, tampando numa briga, também é uma guerra. Né? É muito subjetivo, então não tem nada de dúbio. Eu falo que, geralmente, é no conflito que nós aprendemos lições e crescemos. Então, acho que quando a gente está ali dentro de um debate de ideias, evoluímos muito mais. É isso que eu quis dizer. Agora, deputado, quando o senhor se via nessas manifestações e lia uma faixa pedindo o fechamento do Congresso Nacional, como a Dani lembrou aqui, órgão que o senhor representa, eleito pelo voto popular, fechamento do Supremo, e sabendo o que isso implica, o senhor não se sentia desconfortável? Nunca chegou a conversar com alguém, ou pelo menos aconselhar essas pessoas para que desistissem disso, já que o senhor garante que não tem nada a ver com a organização ou com o financiamento disso tudo? Sim, várias vezes. Até tentava me manter distante desse tipo de manifestação. Na verdade, não manifestação, desse ato dentro de manifestações. Contudo, existem pensamentos que realmente são diferentes. Por exemplo, o próprio ministro Abraham, se ele pegasse um megafone e fosse para uma praça pública e gritasse que odeia o STF, queria que o STF fosse trocado, ele não cometeu nenhum crime. É a livre manifestação do pensamento. Isso tá lá tem até pactos a respeito disso. Nós temos uma letra de lei ipsis literis, ou seja, o próprio STF... O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele deixou muito claro, se você não quer ser criticado, não se lance à vida pública. Não sou eu que estou dizendo, é ele que disse. E agora não pode ser criticado, eles não estão salvos de crítica. Quando você erra, é criticado. Se eu errar, serei criticado, achincalhado, é isso. Deputado. Então, me mantenho e, claro, aconselho, porque não faço esse tipo de ato. Deputado, então... O presidente também não apoia. Eu estou tentando entender aqui, conectar a sua persona nas redes sociais e nos discursos inflamados com o deputado que está dando uma entrevista para a gente aqui num tom bastante moderado. Em novembro de 2019, o senhor postou o seguinte: se precisar de um cabo, eu estou à disposição. Numa referência ali à fala do cabo e do soldado que bastariam para fechar o Supremo Tribunal Federal. O senhor também já escreveu várias vezes que, abre aspas, já passou da hora de contarmos com as Forças Armadas. O que é que o senhor quer dizer com essas publicações, então? Se não, claro, fazer referência a um ato que poderia levar ao fechamento do Supremo ou uma intervenção das Forças Armadas? Claro. Olha, deixar muito claro que caso eu tivesse o pensamento ou fosse favorável a uma intervenção militar, de maneira nenhuma isso me tornaria criminoso, tá? Isso é muito claro. A lei garante isso. É o meu pensamento, eu poderia ser favorável, que não é verdade. Agora, quando eu faço uma frase no calor da emoção, ou então brincando com pessoas, depende muito do interlocutor também. Quando ele lê, ele pode interpretar qualquer coisa. Cabe o ônus da prova, fica a parte do acusador. Então é muito simples. Eu coloquei lá, se precisar de um cabo, estou à disposição, com alusão à tag que todo mundo subia. Aí você entra naquele ritmo. Ou pode ser uma opinião. O cabo, precisando para quê? É muito amplo.
O senhor pode me explicar agora, então, exatamente o que o senhor queria dizer? Nas redes sociais, geralmente a gente fala de uma maneira transformada. Claro. Por exemplo, quando eu disse que passou da hora de contarmos com as Forças Armadas, é claramente para que, caso um poder não respeite o outro, que tenha acontecido, tenha exagerado, respeitando a tripartição, não estão respeitando a tripartição do Estado, não como intervenção militar, mas que como força moderadora possa ser interlocutor entre o poder e o outro. Isso está lá, está escrito. O próprio grande jurista Ives Gandra interpreta perfeitamente. A visão jurídica do caso é muito ampla. É lato sensu, você pode interpretar. Agora, quanto ao Eduardo Bolsonaro, quando ele falou sobre pode ser que aconteça um ato parecido com o AI-5, ele não disse que ele quer. Ele disse que caso as coisas saiam do controle, pode sim, é factível que alguma coisa aconteça. Não vai ser permitido que aconteça como em outro país, que vai lá a Suprema Corte e assume o governo, a presidência. Não tem sentido o que está acontecendo. O desrespeito de um poder para com o outro é claro, é nítido. Ninguém é satisfeito com isso. As pessoas vão criticar. Pessoas vão falar frases, evidentemente movidas na raiva, que isso também está previsto no arcabouço jurídico, que também é excludente, porque estão indignadas, as pessoas ficam indignadas. E eu não sou diferente, eu posso estar indignado em um momento e falar uma coisa que não representa nem aquilo que sou, na verdade. Daniel Adjuto, lá de Brasília, tem mais uma pergunta. E aí, Daniel? Deputado, esse posicionamento mais virulento nas redes sociais, como a Dani destacou agora há pouco, do senhor, influencia os seguidores do senhor, do presidente, do governo como um todo. E a gente vê atitudes mais exacerbadas, justamente pelo ânimo mais exaltado, como o senhor também disse agora há pouco. Hoje o governador Ibanez Rocha fechou novamente a esplanada dos ministérios e entre os vários motivos apresentados foi de um grupo que esteve na Cúria, na Catedral aqui de Brasília, ameaçando um bispo, o bispo auxiliar de Brasília, Dom Marconi. O senhor entende a repercussão que isso tem de um posicionamento mais agressivo nas redes sociais com as pessoas que estão na rua? Qual o limite desse posicionamento de incitação a quem o segue? Olha, eu poderia questionar isso a Gleisi Hoffmann, por exemplo, que estava em uma manifestação totalmente hostil, pedindo a ditadura proletária. Né? Isso aí, evidentemente, ataca a democracia. Não, então, eu estou tentando fazer uma analogia, por quê? 2 pesos e 2 medidas não dá. Né? Então, eu não vejo, de maneira alguma, que esse tipo de ato... hoje, os governadores e prefeitos estão tomando essas atitudes porque o STF deu plenos poderes a eles. Plenos poderes entre aspas, porque quando é para adotar o protocolo que o presidente indicava, o judiciário intervia. Mas quando era para adotar o que a OMS queria, aí podia. Quer dizer, são vários pesos e várias medidas. Eles não estão sabendo fazer esse filtro. Para um lado pode, para o outro não. Então, eu não entendo que o governador deveria agir dessa maneira. Inclusive, o governador, quando ele dissolveu o acampamento, ele foi contra uma decisão judicial que mantinha os manifestantes. Estavam ali pacificamente. É claro, se tiver um que falou uma besteira, que ele seja investigado. Pacificamente, mais ou menos, né, deputado? Porque a própria militante que foi presa ontem admitiu que tinha bastante gente armada ali. Segundo o Ministério Público do Distrito Federal, aquilo é uma milícia armada e não um grupo de manifestantes, né? Então, não é tão pacificamente assim como podia parecer no primeiro momento, né? Mas, enfim. A Thaís Ardeste, que está em Brasília, também tem pergunta. Deputado, me ouve? Deputado, o senhor é um crítico do inquérito das fake news, aquele inquérito que surgiu no Supremo Tribunal Federal e que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Só que hoje a operação da qual o senhor foi alvo, ela foi no âmbito do inquérito que investiga os atos antidemocráticos. Na avaliação do senhor, é importante lembrar que esse inquérito está sob a coordenação da PGR. Na avaliação do senhor, a PGR também tem agido de forma errada? De forma a desestabilizar o governo? Bom, só fazer um ponto, sobre o ponto de milícias armadas, não teve nenhum óbito, nenhum tiroteio, então não os vejo como milicianos, eu vejo como manifestantes. Eu tenho minha arma e nunca efetuei nenhum disparo a esmo para matar qualquer inocente, então isso não classifica ninguém como miliciano. Bom, eu não acho que a PGR está agindo de forma exagerada, porque a PGR tem essa competência para poder provocar o judiciário. Já o da fake news, agora eles têm que
claro, robustecer a sua materialidade e ter algum indício para que haja crime. Tem que ser típico e culpável, antijurídico. Já o STF da fake news, eles se basearam nas ilações de uma deputada em documentos que ela disse que existe, e ela mesma foi delatada por vários ex-funcionários, e provavelmente está aí também envolvida em robôs e fake news e tudo mais, e ainda foi promovida a chefiar ali a comunicação da Câmara. Quer dizer, para eles pode inclusive chamar pessoas para ruas para matarem outro, derramarem sangue, para guerra, literalmente falando. Mas quando alguém está em uma manifestação assim, aí nós somos antidemocráticos. É complicado. Mas o senhor hoje foi às redes e criticou o inquérito das fake news, dizendo que tinha sido alvo dele hoje. E pelo que o senhor nos disse agora, a PGR está agindo corretamente. Não seria o caso de o senhor fazer uma retratação ali para os seus seguidores, para os seus eleitores, dizendo que são 2 inquéritos distintos? Não, os 2 inquéritos são distintos. Eu só disse que o rito foi respeitado da PGR para o Supremo. Eu não estou dizendo que o inquérito está correto. Eu disse que o rito foi correto. Agora, o que eles pedem... por exemplo, só no mandado eu já achei erro judicial, né? E quando eu fui até a Polícia Federal, eles não tinham inquérito. Vai ser disponibilizado às 13. Tudo bem, eu retorno às 13. Chego lá às 13, nem o delegado estava. Cadê o delegado? Está tentando acesso ao inquérito. Como quem vai colher a minha oitiva não tem acesso ao inquérito? Como que eu vou ter o mínimo constitucional da minha ampla defesa se eu não sei o objeto? Então, nada está certo. E está claro. E vai ser aprovado. Agora, deputado, para encerrar, agradeço de novo a disposição do senhor de, num dia movimentado, em que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, se expor aqui e prestar informações para o nosso telespectador, para os seus eleitores, para as pessoas que não votam e criticam o senhor. É um ato de respeito ao jornalismo, então eu agradeço. Para finalizar, eu queria, então, que o senhor traçasse uma linha muito clara, inclusive para quem apoia, dá suporte à militância, à atuação que o senhor tem nas redes, entre qual é o limite de liberdade de expressão, que parece haver uma confusão, e o que é ameaça. O senhor trabalhou muito tempo na segurança, o senhor sabe diferenciar bem o que é liberdade de expressão do que é ameaça. A militância é feita por essa moça, Sara, e esse grupo, para o senhor, está em qual dos 2 lados? Olha, a militância deles não teve nenhum tipo de conflito. Algumas palavras que foram ali faladas, então, elas provaram que no momento de fúria pode acabar falando uma besteira. Isso aí é claro, todo mundo é assim, né? Ninguém é santo. Mas é agora, crime, deputado, a ameaça é crime. O diálogo, de fato, ele vence, tá? Tudo bem, mas qual é a ameaça de fato? Ela ameaçou, por exemplo, descobrir o endereço. Você não é ameaça. Não é, deputado? Ela ameaçou, inclusive, descobrir o endereço das pessoas que trabalhavam na casa do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele não teria mais um instante de paz. Se isso não é uma ameaça, né? O senhor imagina que alguém diga isso para o senhor, né? Vou descobrir onde moram as pessoas que trabalham na sua casa, o senhor não vai ter mais um instante de paz. Isso é uma ameaça, né? Na verdade, a mídia fez pior. Foi na minha casa e filmou a placa do meu endereço. Eu tenho várias ameaças nas costas. Isso sim é uma ameaça. Agora, falar, vou descobrir onde as pessoas moram, você não vai ter mais paz. O que ela disse com isso? Ela falou, vou matar 1 a 1, eu vou atirar em vocês. Ela não fez isso. Né? Ninguém fez isso. Nenhuma dessas famigeradas milícias armadas, como estão ventilando, fez isso. E apesar de ter 50 pessoas armadas, ninguém deu um disparo. Então, eu acho que a verdade... ela tem que ser trabalhada de fato, essa narrativa ela vai se esvaziar. A diplomacia sempre vai vencer. Quando a diplomacia não funcionar, outras medidas são tomadas, né? Sejam judiciais, né? O diálogo acabou, então vamos judicializar, vamos punir. É assim que funciona. Entende? Agora, o que a gente não pode é vencer em cima da mentira. Isso eu nunca vou admitir. Por isso, às vezes, que eu exagero ali nas falas. Exagero não, eu falo o que eu penso, né? E garantido ali pela Constituição. Eu nunca fiz uma ameaça. Me imputaram a minha ameaça quando eu disse que resguardaria a minha integridade física se alguém viesse para cima de mim e iria me defender. Baseado no artigo 25 do Código Penal, está lá. Não fui eu que escrevi, é de 1940.
Eu vou chamar o Fernando Molica para fazer aí a última intervenção. Deputado, eu queria que o senhor esclarecesse, por favor, uma postagem que o senhor fez no Twitter, diz aqui há 14 horas. Fico imaginando como os ministros do STF se comportam na virada do ano. Parei e vou dormir, boa noite. Aí o senhor põe aqui uma hashtag, não mexam com o Weintraub. O que o senhor quis dizer com isso, deputado? Eu quis dizer porque se eles classificam um culto que ao final soltou fogos, eles falaram que é uma ameaça, imaginem no fim do ano como é que eles sentiriam medo então, foi uma brincadeira. E a hashtag não mexam com o Weintraub é porque o povo apoia o Weintraub, para que ele permaneça no governo. Deputado, muito obrigado pela entrevista aqui. O Molica está completando, mas está sem áudio. Agora, oi Molica, pode falar. Não, desculpe, é que eu queria saber que culto foi esse, qual igreja, que pastor organizou esse culto, como é que a gente pode entrevistar os responsáveis por esse culto para checar essa informação, deputado? Então, perfeito, eu vou passar, vocês sabem onde estava o acampamento ali que foi dissolvido, né? Ali do QG Rural. Aquelas pessoas ali estavam no culto, eu não sei nominalmente, né, e também não vou citar nominalmente um aqui que eu conheço, até por proteção, mas vocês podem procurá-los ali, que eles têm vídeos, imagens, têm áudios, e demonstram até insatisfação com a atitude daquele rapaz que filmou e disse sim que era um ataque. Tá? Então está tudo ali, vocês vão descobrir a verdade ali dos fatos. Vocês podem descobrir lá. Deputado Daniel Silveira, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, para o CNN 360, e a gente volta a conversar numa outra oportunidade, hein? Obrigado, agradeço.